Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso sexto podcast. E hoje eu estou aqui com duas Fernandas, muito bem acompanhada. E a Fer Baldiceira vocês já conhecem, mas daqui a pouco ela vai se apresentar novamente. E nós estamos com a Fer aqui, que é contadora. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito especial, que é o que leva um relacionamento à falência. A Fer, além de ser contadora, ela é especialista em finanças comportamentais, tem um escritório de contabilidade, trabalha com mentorias. Ela já vai se apresentar um pouco mais aí e contar para a gente como que ela vem utilizando essa prática das finanças aí no dia a dia, né? Como vem apoiando as pessoas no dia a dia. Então, a intenção aqui é que seja um bate-papo como os outros. E, bom, Fer, se apresente, seja muito bem-vinda. Que bom que você está aqui com a gente. Hoje vai Olá, ser difícil, hein? Que fala uma fala Fer, vai ser as duas Fer. É, Mas é como vocês já me conhecem, eu vou deixar para a Fer falar um pouquinho mais dela. boa noite, pessoal. Queria agradecer o convite de vocês para estar participando. É uma honra para mim estar aqui gravando esse podcast com vocês de um assunto que é tão importante, né? É, é um assunto que está cada vez mais em alta no nosso meio e impacta diretamente os nossos relacionamentos. Então, obrigada pelo convite, obrigada por chamarem eu para participar aqui com vocês desse momento. Espero somar, contribuir para o trabalho de vocês. Como a Lu falou, eu sou contadora. Sou consultora de finanças comportamental, trabalho um pouquinho nas redes sociais essa parte de finanças, de comportamento, de mindset. Não falo sobre planilhas, não falo sobre aonde você tem que colocar seu dinheiro para você enriquecer, nada disso. O que eu ensino, o que eu falo é aonde você tem que mudar o seu comportamento para você ter resultado nas suas finanças. Então, esse é um pouquinho do meu trabalho. muito bem. Fer, e conta aí, por que que a gente está falando sobre Fer Baldiceira? Porque eu vou fazer assim, tá? Hoje eu vou falar Fer Baldiceira e Fer, tá bom? Por que que a gente escolheu esse Tá. assunto, né? Ele é um assunto que é muito presente, é um dos grandes pilares de conflito nos relacionamentos e até de divórcios, né? Então conta pra gente por que que nós escolhemos esse tema que é tão especial. Ai, tudo bem, gente? Muito bom estar aqui, né? 2023. Que seja um ano muito bom para nós, esse novo ano. E é até por isso que a gente escolheu esse tema como primeiro, né? Porque realmente é algo que a gente vê muito dentro da terapia, das terapias, principalmente eu que atendo casais. Aparece essa dinâmica financeira como grande parte de conflito. Por Uhum. quê? Porque, primeiro, que nós temos crenças, nós pensamos de forma muito diferente em relação a dinheiro, né? Então, os casais já trazem isso para o relacionamento. Um casal é a soma de um mais um igual a três, né? Por quê? São duas cabeças que vão formar, então, um terceiro elemento que é o casal. E muitas vezes o fato de pensar diferente, de não conseguir alinhar mesmo esses pensamentos, é que vão gerando conflitos. O que a gente percebe muitas vezes, eu e a Lu muitas vezes falamos sobre isso, inclusive nos casais que a gente atende em conjunto, é que há um certo individualismo aí, as pessoas não querendo dividir mesmo a parte financeira, porque não gostam de ser controlados, não gostam que o outro saiba onde está sendo gasto. Só que Uhum. essa divisão na parte financeira, ela acaba sendo propagada para os outros, para as outras áreas do casal, né? Porque um casal inclusive, a gente conseguir flexibilizar esse setor, né? Um dos pilares do relacionamento aí, de uma família, é onde vamos gastar, como vamos gastar. Acho que as pessoas conversam pouco sobre isso, e quando conversam, não conseguem chegar a um consenso. É isso, Fer, Quiles, que você percebe aí nos atendimentos também? Nossa, eu achei super interessante a sua colocação, porque a gente não tinha conversado sobre isso antes, e eu justamente separei alguns tópicos para falar aqui hoje, que é como você conseguir levar uma conversa nessa área financeira, que eu acho que é a maior dificuldade hoje dos relacionamentos, que eu vejo hoje. Como é que você vai ter uma conversa, falar sobre dinheiro e uma conversa saudável, com começo, meio e fim?
Porque geralmente a gente começa uma conversa, ela até começa saudável, mas depois tem a discussão, tem a acusação, e sempre acaba, infelizmente, terminando em briga, né? E eu até tinha separado aqui para falar como é que a gente faz para conversar, para conseguir ter esse diálogo de uma maneira saudável, né? Porque hoje em dia, os relacionamentos eles são pautados, tem algumas coisas que preocupam mais os casais. Então, a gente tem a situação econômica, né? A situação econômica do país, a gente tem a crise financeira, a gente tem desemprego, muitas vezes, que pode ser um assunto dentro de um relacionamento, uma pessoa que está enfrentando, passando uma dificuldade, não conseguiu um emprego. Enfim, tem uma série de problemas que podem impactar nas finanças e, claro, que pode impactar também nos relacionamentos. E o importante de tudo isso, para vocês que estão assistindo a gente, é quando você começa uma conversa relacionada ao dinheiro, é vocês não lutarem entre vocês, é vocês lutarem para ajustar as finanças, né? Porque às vezes a gente acaba virando uma luta que nem você falou, Fer Baltzera, a gente entra assim, na parte mais individualista, né? A gente sempre acha que a gente tem a razão em determinados assuntos, em determinados pontos. A gente não lembra que, de repente, o nosso cônjuge teve uma criação diferente, tem um entendimento diferente daquilo que é certo e que é errado quando se trata de dinheiro, e a gente acaba colocando as nossas prioridades com mais intensidade numa conversa dessa. E eu acho assim. Inclusive, Fer, contribuindo nesse aspecto, né? A gente vem falando muito sobre isso, né, Fer Baltzeira? No sentido de que as pessoas vão para o casamento, vão para os relacionamentos sem nem ideia do que é uma vida financeira ou do como eu lido com dinheiro, como você lida com dinheiro, quanto cada um ganha, né? Não existe aí uma troca. E aí, quando Uma vai para o preparação, né? casamento, não existe comunicação em relação a isso, né? E aí, quando vai para o casamento, por que aparecem os desafios? Porque é surpresa, né? Porque os desafios vão aparecendo em vários aspectos e o dinheiro é um grande pilar aí da tua vida, porque, né, se você não tá com uma vida financeira ok, né? Se você tem muitos desafios, isso é um grande desgaste, traz um grande desgaste para o relacionamento, né? Agora, uma coisa que eu acho que é válida, assim, é sempre conversar antes de casar, sempre conversar antes de morar junto, né? Trazer isso como uma prioridade aí. Eu acho assim que um dos grandes erros dos casais, e isso eu vi na prática, que para quem não conhece assim a minha história, a Fer já conhece um pouco, a gente nós já trocamos várias figurinhas, mas eu comecei essa área de finanças na minha vida, eu comecei a estudar sobre comportamento, sobre como que o nosso relacionamento impacta nas nossas finanças, depois que eu e meu marido a gente passou por uma crise financeira muito grande, que quase terminou na nossa separação. A gente literalmente já tinha até arrumado as coisas e tomado a decisão de sair de casa, porque eu tinha um pensamento, eu pensava uma coisa sobre o dinheiro, e ele um pensamento completamente diferente, e eu não conseguia entender o jeito que ele pensava, e ele não conseguia entender o jeito que eu pensava. E aí a gente entrou nessa discussão, né, naquele negócio de que, o jeito que eu faço é o certo, e não, o jeito que eu faço que é o certo, e aí a gente parou, sentou e falou, olha, ou a gente resolve ou não dá mais, né? E aí foi quando eu comecei a entrar, e eu me afundei, me especializei, eu já tinha um pouco de conhecimento por ser contadora, por trabalhar nessa área, e aí eu falei para ele, olha, deixa por 3 meses comigo. 3 meses, vamos fazer do jeito que eu falar. Se der errado, você toca. Se der certo, a gente continua assim. E aí foi quando a gente começou a se conhecer, e aí eu descobri quais eram os traumas dele, o que ele tinha passado na adolescência, na juventude dele, porque às vezes a gente não sabe da história do que os nossos cônjuges, do que os nossos parceiros viveram lá atrás, de repente viram o pai e a mãe passar por uma situação de desemprego, viram o pai e a mãe com dificuldade, não conseguindo pagar uma conta, o pai e a mãe recebendo cobrança do banco todo dia, precisa pagar a dívida, tal. Enfim, são diversas situações. E até o Por outro contrário, né, lado, Fer? Esbanjando, né? Não tendo gastando. limite, né? Exatamente. São extremos, né? Então, assim, a Uhum. gente não sabe como que foi a criação. E não que os nossos pais, isso eu falo muito quando eu dou a mentoria, não é que o nosso pai ou a nossa mãe ensinou errado para a gente. Eu Uhum. acredito que dentro da possibilidade que eles tinham naquele momento, era o melhor que eles tinham a oferecer para nós.
E a gente, às vezes, carrega isso como uma verdade absoluta na nossa vida, entra no nosso casamento e a gente não se coloca no lugar do outro nas dificuldades, que nem você falou. De repente, eu sou de uma família que passou muita dificuldade, que tem medo, hoje eu tenho medo de gastar o dinheiro, de passar dificuldade de novo. O meu cônjuge vem de uma família que sempre gastou muito, que não se preocupou com o dia de amanhã, vamos viver, gastar, e aí é onde começa o conflito. Ele não me entende, eu entendo ele. Então, essa conversa que você falou antes de casar, de você saber quais são as origens, quais são os propósitos que você tem, o que você pensa de fazer com o dinheiro? Como é que a gente vai administrar junto quando a gente casar? Nós vamos dividir? Não, vamos fazer tudo junto, usar uma conta só para o casal e a gente administra as contas de casa, planeja as nossas férias, os gastos. Então, são conversas que são importantes de ter antes de você tomar a decisão de casar. Porque lá na frente isso causa um desgaste emocional muito grande dentro de um relacionamento. E até assim, né? Entender esses pilares, o que é valor para cada um em relação a dinheiro, Uhum, porque as situações vão mudando, né? Hoje eu posso ganhar mais e o meu marido menos, ou vice-versa, ou aham, ganhar igual, e isso vai mudando de acordo com os anos. Agora, é importante ter noção desses pilares, né? Do que é importante sim, para cada um, como vai ser construída essa história. E como que vai exatamente. lidar de forma geral em relação a isso, né? Porque as pessoas elas vão à escura, vão às cegas para o Uhum, casamento. E tem mais um fator aí, né, que você falou ali, né, Fer, que entender a história do outro, porque quando aparece o ataque, quando as pessoas estão ali na hora da briga, né, que elas se preparam para Uhum, atacar e para se defender, muitas vezes a gente leva isso para o lado pessoal. uhum, E não é pessoal, é uhum, sobre a pessoa, né? É uhum, sobre a história da pessoa. Então, ela está trazendo ali toda essa bagagem que ela viveu. Ela está evitando o sofrimento, ela está tentando evitar um sofrimento, atacando, se defendendo. E aí, poxa, se somos um casal, se somos uma dupla, será que não conseguimos sentar e conversar, tentando entender, tentando, de forma madura mesmo, né? E eu acho que uhum, tem faltado muito isso, esse pré-entendimento, né? Temos muitos casais que não fizeram essa conversa aí e assumiram um compromisso, mas sempre é tempo. Sempre é sempre é uhum, tempo de tempo. sentar, entender o lado de um, o lado do outro, para que possam seguir juntos ou não, né? Porque às vezes a Uhum, gente percebe que, poxa, não concordo com nada que essa pessoa fala em relação a dinheiro e a gente não consegue se acertar, ok? Né? Você pode, mas é algo muito delicado para se fazer, né? Então, as pessoas que uhum. conversem primeiro, saibam primeiro por que que a pessoa lida dessa forma com o dinheiro. Uhum. O que aconteceu lá atrás? Como que era a vida dela quando era criança? uhum, Como que eram os pais uhum, dela? Os avós? Eu puxo até na época do bisavô. Como é que era desde lá do bisavô? Vamos estudar, porque tudo na nossa vida tem um porquê, né? Você é resultado de algo que aconteceu lá atrás. Então, você saber como é que foi criado, o que que aconteceu, o que você passou, vai ajudar e vai facilitar muito a você se posicionar no dia de hoje. E isso é uma grande chave, porque além, assim, da pessoa, do seu cônjuge te conhecer, você se conhece. Quando você se conhece, fica mais fácil de você lidar com os seus próprios defeitos. Porque porque incomoda na gente aquilo que a gente vê no outro que a gente faz. Isso que é o grande X da questão. e a gente sempre fala aqui, né, Fer Baldiceira, muitas vezes a gente vai se incomodando com algumas coisas, mas que nós mesmos não temos noção do que é importante Uhum, para a gente, não só em relação a dinheiro, a tudo, né? a tudo. E aí isso vai virando uma bola de neve, né? E Uhum, entender, então, o que é valor para você, em que lugar que o dinheiro está na sua vida, né? E acho que isso é uma coisa importante também, né? De você entender muito. para você e depois em relação ao outro, porque se você não sabe nem para você como você gosta de lidar com o dinheiro, como foi, como é, como você quer ser, acho que isso faz muita diferença, né, Fer? E você que trabalha especificamente com isso, que mais que você falaria, assim, em relação a isso? Ó, eu penso assim, ó, a gente sabe, por exemplo, que muitos casais, que nem a Fer Baltzera falou, tem muitos casais que não têm a oportunidade de fazer essa conversa antes de casar, mas sempre é Uhum. tempo, né? Sim. Então, como é que você vai conseguir agora estabelecer um diálogo saudável com o teu cônjuge? Vamos imaginar que vamos trabalhar com um cenário hipotético de um casal que está assistindo esse podcast agora e eles estão com dificuldade na área financeira deles, eles precisam ajustar as finanças deles. Como é que você vai começar a fazer isso? Primeiro de tudo,
Marque um encontro com seu cônjuge para falar sobre as suas finanças. Um encontro específico para falar sobre esse assunto. Que nem a gente marca uma reunião na nossa empresa, que nem nós temos reunião com a nossa equipe, você vai ter uma reunião com o seu cônjuge, e essa reunião ela tem uma finalidade. Nós vamos tratar as finanças. Então, ela vai ter um dia, uma hora, e já tem uma pauta, que vai ser as finanças. Nessa pauta de finanças, quais são os principais assuntos que vocês querem falar? E aí entra nisso que você falou, Luana. Qual é o seu propósito com o dinheiro? O que você quer fazer com o dinheiro? Como é que você pretende lidar com ele? Como é que nós vamos economizar? Como é que a gente Uhum. vai fazer para pagar as contas? Então, defina quais serão os assuntos tratados nessa reunião. Então, Uhum. percebe que você vai fazer tudo de uma maneira bem organizada? Não é numa conversa sentada na mesa na hora da janta, com os filhos em volta da mesa, e você vai começar a falar: olha, porque faltou dinheiro para pagar a conta hoje. Não, não vai fazer desse jeito. Uhum. O Marcou que uma você está reunião. disposto, né, Fer, abrir mão, o que não, né? O que é importante para você e para o Exatamente, outro também, né? exatamente. O que que a gente precisa ajustar? E ser Uhum. sincero, né? Agora é o momento assim dos dois colocar o seu próprio lado. Então, eu penso assim, 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 o marido vai falar: "Não, mas eu não concordo com isso", tal. Então, assim, escolha qual vai ser o tema da conversa. Primeiro ponto, tá? Segundo ponto, na hora que vocês estiverem conversando, mantenha o foco. Eu falo assim, quando eu dava o atendimento familiar, antes de fazer em grupos de mentoria, eu atendi várias famílias, né? E eu Uhum. falava sempre para eles, na hora que vocês forem conversar sobre dinheiro, evitem conversar, por exemplo, com a TV ligada. Ah, nós vamos falar sobre esses assuntos, mas a TV tá ligada, daí o marido tá aqui com o olho no noticiário da TV, a esposa tá de olho na novela. Então, assim, não, mantenham o foco na hora da conversa. Estejam presentes 100% na conversa que vocês vão ter, olhando no olho um do outro sempre. Uhum. Percebeu que a conversa começou a esquentar, olha, né, a gente já tá indo para um outro nível, aumentando o tom de voz, enfim, dá uma pausa, saiba a hora de parar. Se não der para continuar nesse dia, olha, não, a gente não vai conseguir terminar, para, esfria a cabeça, retoma um outro dia. Mas é muito importante que você saiba a hora de parar essa conversa, para não terminar a noite brigado, não terminar a noite cada um no lado. Na hora que você vê que já está indo para outro caminho, ó, vamos parar por aqui, sem ofensa, amanhã a gente marca outro dia, espera uma semana, uns dias, vamos pensar. Agora vamos degustar, digerir tudo que foi Digerir. falado, tudo que foi falado, e a gente volta a falar sobre isso depois. Sim. Beleza. Deu para manter? Vamos continuar a conversa? Não precisou pausar? O que eu acho muito importante, não façam acusações. Se vocês percebem que no meio dessa conversa, em algum momento, você já está indo para o lado assim, ah, mas você não sei o quê, você fica chateado com isso, ah, você vai gastar o dinheiro, eu não posso gastar. Se a gente perceber em algum momento, se vocês perceberem em algum momento que a conversa está indo para um viés assim de acusação, para a conversa, porque daí a gente sabe que ela não vai acabar bem também. Então, Uhum. esses são os principais pontos que eu falo assim, para começar um diálogo. Então, Uhum. defina um dia, uma hora, tenha isso bem definido, os assuntos que vocês vão conversar. Não queira colocar todos os assuntos da vida, né? Às vezes tem 15 anos de casado, vai querer tratar os 15 anos. Não, não faça isso. Vai E olha por daqui para frente, prioridade. né? Bom, até E aqui foi assim, a gente nunca, 15 anos de casado, a gente nunca conversou sobre dinheiro, só briga, só desorganização. Bom, daqui para frente, o que a gente espera, Exatamente. O que né? que é importante a gente definir? É importante definir como é que vai dividir aqui dentro? É importante definir como é que vamos gastar o dinheiro juntos? Então, assim, não queira resolver tudo numa conversa só. Mesmo porque não vai ser saudável. Então, vai separando os tópicos, separa os assuntos e se limita naquilo. Respeita isso, né? Tem que Uhum. colocar, chegou aqui, parou, né? Essa é uma coisa importante. Ô, Fer, e assim, ó, eu e a Fernanda, a gente vê muito no nosso dia a dia de atendimento esse individualismo, né? Então, as pessoas, ou uma não sabe o quanto a outra ganha, ou cada um cuida do seu dinheiro, ou até assim, abre Uhum, uma conta conjunta, mas para fingir que estão trabalhando em harmonia, mas cada um ali coloca uhum. uma parte do dinheiro e é tudo 100% dividido para cada um, independente de quanto cada um ganha. O que que você tem visto aí na tua prática profissional em relação a isso, assim, em relação a finanças comportamentais do Tá. casamento?
Esse assunto eu acho que é um pouco mais polêmico, assim, não polêmico, eu acho que cada um tem um critério no casamento. Sim, Mas Fernanda, eu sou contra depois que você é casado, e isso eu falo até nas minhas mentorias, para quando eu dei para casal. Casou, não tem mais individualidade, não tem mais eu cuido da minha conta, você cuida da sua, e a gente divide eu pago, você paga a conta de energia e a compra, eu pago o aluguel. Não, não tem mais isso. A partir do momento que a gente casa, o salário do meu marido, ele é meu salário, o meu salário, ele é do meu marido, e tudo que a gente vai fazer é junto. A prosperidade no relacionamento é nisso, é na unidade. É a unidade que vai fazer a gente prosperar as nossas finanças e também o nosso relacionamento. Então, sempre que você casou, já não pensa na questão em dividir. Não, não pensa dessa maneira. Pensa uhum, em como vocês juntos vão fazer para conquistar mais. uhum. Porque pensa Mas só, o que que você vê, assim, na tua prática e no dia a dia das pessoas, no sentido de, o que que você tem mais visto, assim, é mais comum essas contas eu, separadas, como eu e a Fernanda vemos, ou não, assim? eu vejo assim que os casais mais novos hoje, os mais recentes, os antigos não tinham tanto essa prática de dividir, de separar, não tinha. Os que Uhum, são casados de novinhos, assim, tem até 5 anos de casado, eu vejo que é uma prática bem comum no meio deles. E às vezes até fico meia receosa na hora de conversar com eles sobre isso, porque a gente tem que tirar um paradigma. A gente uhum, está vindo de uma geração bem individualista, que nem você falou. E essa geração individualista, para eles é normal, depois que você casa, cada um continuar tendo a sua própria vida. uhum, E não é assim que as coisas funcionam. Né? A gente fala, quando a gente faz os nossos votos, enfim, a gente fala lá, né, que é em uma só carne, nós somos uma só carne, as nossas finanças também é uma só. Então, assim, eu vejo que é uma prática que está sendo bem, é, tem acontecido muito nos dias de hoje, mas eu, como profissional da área, eu não indico. Eu falo, uhum, não faça. uhum. Porque se você é dividido nas finanças, você é dividido em outras áreas da sua vida também. Pronto, era isso que eu É queria isso. falar, assim, eu atendo pessoas que têm desafios com relacionamento, né, inclusive eu e a Fer atendemos alguns juntos, mas pessoas que vêm com demandas Uhum, aleatórias e que o relacionamento é uma delas, e o que a gente vê, uma frustração muito grande quando tem essas divisões. Então, essa divisão ela gera um individualismo em outras áreas que vão impactando e minando até às vezes um sim. término ou grandes crises no casamento, né? Então, esse é um ponto a ser observado. Eu acho que de fato você Como tocou numa coisa importante. Como você falou, né, Fer? A pessoa quer casar e quer só colher os frutos bons, quer ficar com Uhum, a parte boa, mas para colher os bons frutos de um relacionamento, que é doação, que é o poder. Eu não consigo dividir e eu quero me doar como? Como é que eu exatamente. faço para ter um relacionamento onde tem duas pessoas, onde duas pessoas vão conviver, onde a gente vai ter que encontrar meio termos em todas as áreas? Conversar, inclusive, sobre isso. Ah, não, daí é mais fácil, a gente divide, cada um faz do seu jeito, e aí Uhum, vem para terapia de casal porque não consegue encontrar uma solução, não É. consegue sentar e conversar sobre situações difíceis. E só antes de vocês falarem, eu queria só reiterar uma coisa que a Fer falou, que eu sempre falo para meus casais. Gente, situações difíceis a gente conversa quando tá bem. É. A gente não conversa quando tá no meio de uma briga. Quando você já começou a brigar, e daí você começa a abrir o baú e tirar tudo que tem lá de dentro. Quando a gente tá bem, a gente tem que conversar coisas difíceis. O problema é que quando tá bem, a maioria do casal não quer conversar. Que daí tá Uhum. bem, não vou É, estragar. não vou estragar, exatamente. exato. E aí vai colocando a sujeira embaixo do tapete, né? Só que É, e uma daí hora fica elas É. super começam a bom. sair, né? Uhum. Ô, Fer, Uma coisa assim importante que eu falo, né? Quando você estiver conversando, principalmente os homens, porque eu vou falar específico isso para os homens, porque é uma queixa de 90% das mulheres casadas que eu atendo. Não faça comparações da sua esposa com ninguém, principalmente nessa área de finanças, gente. Porque os homens, quando eles estão no auge da braveza deles, a primeira coisa que eles falam é: você é igualzinha à sua mãe, gasta que nem ela, não pensa. Então, não faça comparação nesse tipo.
Porque você faz, quando você chega nesse nível de fazer comparação da tua esposa, ou você, esposa, fazer comparação com teu marido, porque você é igualzinho a fulano, porque você é igual ao seu pai, igual à sua mãe, enfim, você também perde a sua razão nesse momento. Então, a conversa nesse momento aí, ela deixa totalmente de ser eficaz em qualquer coisa que vai fazer, porque a gente já entrou também num outro, num assunto até Já mais vai ficar. profundo que a gente pode conversar depois, mas aí já entra numa outra área. Ô, Fer, e fala pra gente, assim, o que que você propõe, assim, para os casais, no sentido de, existem vários modelos, né? Existe o modelo cada um paga a sua conta, existe esse modelo de dividir, existe um modelo de uma pessoa fica responsável pelas contas da casa, outra pelos investimentos, existe uma Uhum. pessoa que administra tudo, mas que não trabalha fora e trabalha em casa, mas administra o dinheiro da casa. É, fala um pouco sobre isso. Eu acho que nesse momento, a gente precisa favorecer as habilidades que cada um tem. Então, você Uhum, sabe quais são as habilidades, ou vamos trocar a palavra, quais são as facilidades que vocês têm mais relacionadas às finanças. Então, de repente, você sabe que a sua esposa tem mais facilidades com números. Vou dar um exemplo, tá? uhum, Então, se ela tem mais facilidades com números, por que não deixar ela responsável, por exemplo, em controlar, as despesas de casa? Ela tem já essa facilidade. Ou, de repente, ela não tem facilidade, mas ela tem um tempo livre, ela pode te auxiliar e tirar um pouco desse fardo das suas costas. Uhum. Ou vice-versa, né? Hoje em dia a gente está no cenário que a mulher acaba passando também a maior parte do tempo fora de casa, ajudando no sustento. Então, o homem, de repente, consegue um tempo, olha, deixa que eu cuido dessa parte. Então, assim, quais são as habilidades que cada um tem para conseguir, de uma maneira saudável, separar, organizar as finanças, não é nem separar, vamos falar, organizar as finanças. Quem entende mais sobre investimento? Ai, olha, meu marido sobre investimento, ele gosta de estudar, ele vê as coisas e tal. Então, beleza, a gente já sabe que investimento, quem vai cuidar é ele. Ele tem uhum. essa facilidade, né? Quem é mais organizado? Geralmente, mulher é muito organizada nessa parte de separar, controlar as despesas e saber o dia que tem que pagar, que dia vence a conta. Ai, olha, hoje vence a escola das crianças, hoje é dia de supermercado. Então, a mulher já tem essa organização e às vezes é até na cabeça, né? Ela já tem tudo bem organizado na cabeça. Então, é você sempre favorecer as habilidades do teu parceiro e da tua parceira para vocês conseguirem organizar juntos as finanças. Essa é a dica, assim, que eu dou para todo mundo. Ó, Uhum. quem que tem mais facilidade? E aí vocês vai destrinchando dentro daquilo que vocês precisam a, a, a ação de cada um, que cada um vai fazer. Uhum. Mas sempre Uhum. lidando em parceria, né? Essa seria a sua dica, Sempre assim, sempre em conjunto. parceria, Sempre em sempre conjunto. conversando, com transparência, porque Sempre. apesar de não parecer, né? Mas muitos casais não têm transparência financeira, né? Tem gente que guarda dinheiro que o outro não sabe, ou que não tem noção do salário que um ganha, né? Isso, como você Aham. falou, né? Casais mais jovens é até mais comum, né? E tá cada vez mais É, presente, na verdade. o pessoal, é assim, ó, isso é uma coisa assim, tem que ter muita transparência. A conta no banco, por exemplo, a conta conjunta, todo mundo tem acesso. Você não sabe o dia de amanhã. Já pensou, Deus me livre e guarde, acontece qualquer coisa com você. Vamos falar de uma família hoje, não só de um casal, né? Uma família composta por pai, mãe e filhos. Se acontece qualquer coisa com você, você que é o marido, você que tem a conta, a senha da conta do banco, sua esposa não tem acesso, não sabe nada. Se acontece alguma coisa com você, já imaginou a dor de cabeça que a sua esposa vai ter para conseguir ter acesso a tudo que precisa para cuidar das suas coisas? Eu e o Kleber, a gente sempre teve uma preocupação muito grande na nossa vida, assim. A gente sempre se preocupou de deixar tudo desenrolado para as meninas. Se alguma coisa acontecer, ou comigo ou com ele, já está tudo resolvido. Ele já sabe, eu já sei, porque são coisas que a gente não pensa, mas que acontece. Né? A gente Uhum. não sabe o dia de amanhã. Então, são coisas importantes da gente pensar. Como é que eu vou deixar? Qual é a situação que eu vou deixar para os meus filhos se eu partir hoje? Tô deixando para ele dívida, eu já deixei tudo separado, as senhas do banco já tá separada, ele não tem idade, a minha esposa vai saber lidar com o advogado, sentar, conversar. E tem esposas que a gente vê que, pelo amor de só falta falar assim, se meu marido morrer, eu mato ele, né? Que não sabe nem por onde começar. Então, então assim, essa dependência ou falta de transparência não é saudável também no relacionamento. Então, senta, conversa.
Eu e o Kleber, todo mês, fechou o mês, ele senta, Fer, vamos fazer um balanço? Vamos ver como é que foi, ó, esse mês teve aquele gasto que a gente não estava esperando, precisei tirar dinheiro daqui. Então, assim, tem que ter essa conversa, tem que ser transparente, tem que mostrar. E aí que entra, Luana, também a parte até do planejamento, né? Então, por exemplo, você já planeja o ano inteiro aquilo que vocês querem conquistar juntos. E mais uma vez, eu repito, o sonho do seu marido tem que ser o seu sonho, o sonho da sua esposa tem que ser o do seu marido. Vocês precisam planejar juntos. Então, por exemplo, eu sei que eu quero fazer uma viagem, por exemplo, em julho. Sei lá, no começo do ano eu sento com meu marido e eu falo assim, ó, como é que nós vamos fazer para guardar dinheiro para em julho eu fazer essa viagem? E os dois, em conjunto, vão definir uma estratégia. O marido quer trocar o carro no final do ano. Tá, como é que a gente vai fazer para chegar em dezembro e a gente conseguir trocar o carro? Os dois juntos vão traçar uma estratégia. Então, Uhum. sempre tem que ter esse compromisso em conjunto. Os dois precisam estar com o mesmo propósito, Porque aí não gera entendeu? aquela cobrança, né? Olha, eu abri mão disso, mas porque não era um sonho Isso, meu, né? E aí tem as exato. acusações, as brigas e tudo que a gente já conhece. Aí, qual é a chance de um casal que leva as coisas separados conseguirem Não consegue. alinhar essa parte? E assim, infelizmente, como a Fer estava falando antes ali, eu acho que alguns conceitos foram distorcidos, né? De que é importante a gente ter essa individualidade. Ok, a Uhum, gente não está descartando isso. A grande questão é, para ser casal, você precisa flexibilizar. Você é. precisa conhecer o seu parceiro a ponto de entender o que é importante para ele e quais as coisas são inegociáveis para você. Só que você Uhum, precisa entender isso. Inclusive, E como vamos, que isso é para você. e vamos escolher bem os parceiros aí também, né, gente? é. Que daí não conhece, aí depois assume um compromisso que não é para ser desfeito. Não acredito que alguém case querendo separar, né? E aí você não conhece, você não se conhece, não conhece a pessoa e quer que dê certo. Como Uhum, fazer dar certo? E são Sim. coisas práticas. É como no começo você falou um negócio que eu e a Luana a gente sempre conversa sobre isso. Por que que as pessoas não levam o relacionamento como elas levam a empresa? Por que que elas não se dedicam a é. estudar, a conhecer, a planejar, como Se elas fazem para questionar, os né? negócios, se questiona como elas fazem para os negócios. Porque Uhum. o nosso relacionamento amoroso, família, é tão importante quanto ou mais, Mais, eu digo que é né? mais. Uhum, Porque vai trazer qualidade de vida para nós. Então, por que que a gente se dedica tanto para escolher uma profissão, para estudar sobre ela, para entender quais são os pontos positivos e negativos dessa situação, e do parceiro a gente não faz? Por que que a gente não consegue fazer isso? Não fomos uhum, ensinados a fazer isso, mas uhum. estamos aqui mostrando que pode funcionar muito bem, inclusive, né, se Sim, você conhece. exatamente, exatamente. E eu acho também um detalhe importante que muitos casais ao longo da jornada, por conta desse, vamos dizer, modo automático de andar, né? A gente está tão acostumado na nossa rotina de acorda cedo e sai para trabalhar e leva criança, leva filho, a gente deixa de praticar uma coisa que é muito importante dentro da nossa casa. E até assim, nos próprios momentos de refeição, às vezes a gente acaba até meio que deixando para lá e banalizando um momento que é importante. Eu falo muito isso para quem eu atendo e eu falo muito isso nas minhas redes sociais também. Nunca deixe de praticar a gratidão dentro da sua casa. Seja grato por aquilo que você já tem, seja grato pelos valores que você possui. Agradeça. Às vezes, muitas vezes assim, as pessoas não estão, não estou contente, não moro onde eu queria, não tenho o carro que eu quero, não fiz o que eu queria dessa vez. Tudo bem, mas eu tenho certeza que você tem motivo para agradecer. Quando você começa a praticar a gratidão, quando você traz esse sentimento para dentro da tua casa, também é uma maneira de você conseguir reverter isso nas tuas finanças. E isso é uma coisa muito real, muito verdadeira, Fer. Quanto mais a gente agradece por aquilo que a gente tem, mais coisas a gente traz para a gente, mais coisas a gente vem. Por quê? Como é que você vai dar algo para quem não é grato? Como é que a gente vai querer bênção? Como é que a gente vai querer ser abençoado, ser bem-sucedido no nosso emprego, se às vezes a gente levanta para ir trabalhar e vai reclamando do chefe? Se a gente levanta Uhum. para trabalhar e vai reclamando do emprego. Então, começa a trocar esses tipos de comportamento, começa a agradecer, seja grato.
seja literalmente a mudança que você quer ver na sua casa, nas suas finanças, no seu parceiro, na sua parceira, começa você a praticar essa mudança, entendeu? É muito importante isso. Uhum. É porque senão Ai, embaça a visão, né? E aí você começa a não ver solução, você começa a não ver perspectiva, né? E isso é um É onde desafio. vai minando, né? Isso vai minando. Uhum. E isso, a falta de gratidão, ó, um motivo muito importante que você tem para agradecer, agradeça pelo seu casamento. Né? Tá difícil? Nossa, a gente tá passando por um problemão, quero separar, a gente tá fazendo terapia. Experimenta todo dia levantar e agradecer pelo teu casamento. Você vai ver como vai mudar isso. Experimenta antes de você ir reclamar que a sua esposa de repente não guardou a roupa do jeito que você queria, ou a roupa que você queria usar não tá lavada, agradeça, ai, Deus, obrigada, porque eu tenho a minha esposa, porque eu tenho a minha roupa, ela tá suja, mas eu tenho ela. Uhum. Ou a esposa agradecer, porque às vezes reclama que o marido chega tarde, está cansado, vai sentar na frente da TV, não tem tempo para conversar, tem sempre outras prioridades. Começa a agradecer. Quando a gente começa a praticar esse ato de gratidão dentro da nossa casa, a gente muda também o ambiente que a gente está. Sem eu dúvida. gosto muito de pedir para os pacientes fazerem isso, né? Fazer pote de gratidão, Isso, caderno de gratidão, de você mudar o mindset para as coisas que você tem de bom, coisas que você não vê muitas vezes, né? isso, perfeito, perfeito. E essa prática de gratidão, além de ser boa para o casal, ela impacta diretamente na vida dos filhos. Porque os Sem nossos dúvida. filhos, eles veem aquilo que a gente faz, a gente é o maior exemplo deles. A gente pode não falar muita coisa, mas as nossas atitudes mostram para eles aquilo que a gente é. E às vezes, assim, por exemplo, na minha cabeça eu tenho uma concepção, mas a minha atitude não condiz com aquilo que eu acho que é certo, que eu acredito e tal. Os meus filhos não vão ficar com aquilo que eu acho, que eu penso, com os meus pensamentos, eles vão ficar com aquilo que eu faço, com as Uhum. minhas atitudes. Então, muitas vezes você vai crescer. Você já viu o pai e mãe falar assim: nossa, mas nada tá bom, eu dei isso que o meu filho queria, brincou, agora já não quer mais, largou de lado. Ah, ele não dá valor em nada, né? A gente escuta muito pai e mãe falar: ah, meu filho não valoriza aquilo que eu dei, não dá valor, isso aí não quer saber de nada. Mas como é que ele vê você dentro de casa? Qual é o valor que você, como pai e mãe, pratica dentro de casa? Qual é a gratidão? Qual é o agradecimento que você faz por aquilo que você tem? Então, é por Uhum. isso que os nossos filhos muitas vezes acabam deixando se levar por essas pequenas coisinhas que vai entrando, vai entrando. E como a gente falou no começo, ô Lu, são essas pequenas coisas que vão acontecendo, que vai, pega um pouco aqui, pega um pouco ali, e de repente, quando você vê um monte de probleminha, se tornou um problemão. Uhum. Tem um exercício filosófico até que eu sempre peço para os meus pacientes fazerem e que vale a pena, né? Se questionar, não só em relação à sua família, mas em relação a você também, né? Se você morresse hoje, e se teu parceiro Uhum. morresse e amanhã você não tivesse essa Isso, pessoa, às vezes a gente esquece de fazer isso, né? É tão normal, tão comum ali do dia a dia. E se eu perdesse meu emprego hoje, como seria, uhum. né? E aí você vai descobrindo motivos para ter gratidão, né? Porque às vezes as pessoas têm dificuldade até em ver o que é bom, né? Em Sim, agradecer, ah, mas vou agradecer meu relacionamento tá ruim. Tá, e se essa pessoa morresse amanhã, como seria para você? exatamente, exatamente. Muito bom. Acho que, acho que é isso, né, gente? A gente falou de bastante. A gente gosta de fazer uns episódios curtos, assim, para que todo mundo possa acompanhar, possa entender e não fique cansativo, que, né, estamos aí numa era sobrecarregados de tanta informação, mas tanta informação e muitas vezes as pessoas não usando a seu favor, né? Porque tudo isso que a gente está falando aqui também não é tão novidade, mas ninguém se preocupa em olhar. Né? É, Ninguém se preocupa uhum. em estudar sobre isso para praticar dentro do relacionamento. Então, por Então, isso que é olha, acho que a gente pode deixar um tão desafio importante. aqui. É, Fer, Fer, Fer. eu até tinha separado aqui, eu acho que isso também pode ser um bom desafio para quem quer fazer uma conversa. Eu tinha separado 9 temas fundamentais que você deve conversar com o seu cônjuge com relação às finanças. Então, Ótimo. Ai, que assim, legal. não é tudo, mas assim, Fernanda, eu quero conversar com ela e não sei por onde começar. Eu vou deixar aqui 9 dicas para vocês, o que vocês podem usar para conversar com o teu cônjuge, que vai facilitar, pelo menos, o decorrer da conversa de vocês. Então vamos Então, fazer assim, Fer, Fer vai. Quiles, só para a gente colocar uma tarefa aqui para o pessoal. Então, agendar uma conversa, independente se vocês já falam sobre vida financeira ou não, agendar uma conversa dentro de quanto tempo? Uma semana?
Para vocês acham que é legal Isso. uma semana? E aí seguir esses Uhum. 9 passos aqui que a Fer vai falar aqui pra gente, essas dicas, porque ela é especialista no assunto, viu? Isso. Na pauta da reunião de vocês, defina os objetivos que vocês querem conquistar juntos. Então, aquilo que vocês sonham em conquistar, tanto como casal quanto individualmente. Então, aqui vocês vão conversar sobre cada um o sonho que tem, sobre o estilo de vida que vocês vão adotar, se vocês desejam trabalhar, por exemplo, os dois trabalham, ou só o marido é o provedor dentro de casa, como que vai ser a dinâmica dentro da casa de vocês. Isso é uma coisa importante para ser conversado. As despesas, como é que vocês vão pagar as contas? Como é que vocês vão dividir? Como é que vai entrar o salário na conta de vocês? Vai ser proporcional? Quem vai ser responsável por pagar? Essas coisas. Dívidas, se existe dívida no seu casamento hoje, como é que vocês vão fazer para quitar essas dívidas? Quais são as estratégias que vocês vão traçar? Ou o que vocês vão ter que sacrificar para conseguir pagar a dívida de vocês? Poupança, quanto que vocês pensam em economizar mensalmente? Vamos guardar uma parte do dinheiro? Vamos deixar lá reservado? Vamos criar um fundo de reserva? Enfim, como é que a gente vai administrar a conta? E o último, investimento. Se você já passou por todas as etapas anteriores, como é que eu vou começar a investir meu dinheiro? O que que a gente vai fazer? Onde é que a gente vai aplicar? Onde é que a gente vai colocar? E aí, esses são os assuntos principais que você pode deixar pautado numa reunião que você conversar com o seu cônjuge. São assuntos que não vão gerar briga, não são polêmicos e que os dois vão ter oportunidade de falar também. Uhum. E Ótimo. estarem abertos, né? Quando abrir oportunidade para conversar, como a Fer falou ali, já não vim na acusação, já não vim na crítica, já não vim falando assim, o dinheiro sempre foi meu, ou já falando assim, você sempre foi a gastona, que muitas vezes Uhum. tem aí um sentimento de injustiça, de um fazer mais do que o outro. E aí, como é que a gente resolve isso, né? A gente não resolve acusando, a gente resolve falar, vamos pensar junto? Como é que a gente vai Uhum. resolver isso de verdade? Vamos colocar tudo junto, vamos olhar nossos problemas, vamos olhar nossas planilhas financeiras, vamos colocar quem pode ajudar aonde, como, Isso. quem, né? As análises aí, tem tantas análises boas que a gente não usa dentro do Uhum. relacionamento, que são da parte de recursos humanos, né? Fazer um 5W2H. Por que que a gente não pode fazer isso junto, né? Sim, E é entender. verdade. É verdade. Muito bem. Então, eu acho que o que fica aqui de hoje é conversem, né? Desenvolvam estratégias, sigam essas dicas que a Fer trouxe aqui, porque a questão financeira, ela não é só uma questão financeira, né? Ela impacta no seu relacionamento, na sua vida, nos outros aspectos, né? E a gente vê no dia a dia o quanto isso traz falta de alegria, né? Felicidade, Motivação. motivação, o quanto isso mina os casamentos, o quanto isso é um motivo para minar negativamente os outros âmbitos da vida. Então, a questão financeira, ela não é só pela questão financeira, né? Acho que vale a gente sair daqui hoje com essa visão, né? De que se você consertar aí, se você alinhar esse aspecto da tua vida, há grande chance de conseguir alinhar outros aspectos que não estão indo tão bem. Exatamente. E é uma ótima estratégia para não deixar o seu relacionamento ir à falência. Exatamente. Que é o Fer, título aqui. muito obrigada pela participação aqui. Sempre uma delícia conversar com você. E Oi, tem uma fala teu coisa, Lu. Instagram. Ô, Lu, Ai, antes nossa, aqui a gente tem que contar que no protocolo intimamente tem uma aula da Fer, vai ter uma aula de bônus da Fer Quiles, né? Eu ia falar, eu não Explica. sabia se podia falar ou não, mas vai estar bem legal e vai entrar um pouco mais profundo no que a gente falou aqui hoje. Que eu falei, não, vamos recapitular, ir lá na parte do bisavô, do avô. Então vai estar bem Uhum, interessante para quem participar dessa aula. exatamente. uhum. Ou seja, se inscrevam no protocolo intimamente e ganhem uma aula bônus com a Fer aqui, que vai apoiar a gente nesse aspecto, né? Porque de fato vai fazer grande diferença. Agora sim, Fer, fala teu Instagram, onde que as pessoas podem te achar. O meu Instagram é @FernandaQuiles, a página do Facebook também é @FernandaQuiles, mas eu tô mais ativa mesmo no Instagram, postando conteúdo diariamente, sempre tentando somar, compartilhando um pouquinho da minha vida, e eu vou ficar muito feliz em receber vocês que estão assistindo agora com a gente esse podcast lá também. Ótimo. Legal.
Muito Obrigada, Fer, bom. pela parceria, né? A nossa aí que vai longe. Ó, a Imagina. Fer, excelente contadora, graças a bom Deus que alguém colocou ela na minha vida, né? Porque me ajuda imensamente. Não tem, Ah, não consigo nem mensurar o tanto que a gente já precisou, nós, enquanto família mesmo, da Fer e ela nos socorreu. Então, fica a dica imagina. também. Daqui a pouco é março, né, Fer? Daqui a pouco tá Já bombando. vem imposto, É, o imposto de renda. Então tá bom, eu que agradeço, viu, gente? um beijo, gente. Até mais. Um Beijo. beijo, Tchau, até a Tchau, tchau. tchau. próxima.